Nós iremos fazer algumas leituras nesta carta de Pedro. Então, peço que vocês abram no capítulo 2 e mantenham a Bíblia aberta enquanto eu tento, de certa forma, retomar aqui a nossa linha de raciocínio que começamos a expor na manhã de hoje. Nós defendíamos aqui que, inevitavelmente, a pandemia afetou a compreensão de muitos irmãos e de muitas igrejas acerca da comunhão. Me refiro a crentes que, após a pandemia, por exemplo, se acomodaram a um modelo de vida religiosa que envolve, por exemplo, permanecer em casa aos domingos, quem sabe assistir a transmissão do culto online. Por conta das circunstâncias, alguns irmãos foram empurrados momentaneamente para esta realidade, mas vamos admitir que, infelizmente, alguns deles se acomodaram a tal situação e, de certa forma, reformulando as suas compreensões do que seria a comunhão bíblica. E como eu disse pela manhã, esta nova visão distorcida acerca da comunhão fatalmente afetou também a fé, e tem afetado a fé desses irmãos e de igrejas, inclusive, de um modo geral. De modo que eu creio que realmente seja muito oportuno que a nossa igreja, a nossa querida igreja, que se reúna em acampamento para meditarmos mais detidamente acerca do conceito de comunhão. Nós falamos hoje pela manhã, tomando o exemplo da situação do Senhor Jesus Cristo, ali, na iminência de ser crucificado, e em suas últimas palavras aos seus discípulos, nós vimos ali 3 razões pelas quais nós precisamos realmente dar todo o devido valor à comunhão. Nós vimos como Cristo colocou ênfase no fato de que, diante das lutas que o crente trava contra o mundo, perseguição, falsos cristãos ou falso cristianismo, diante de tudo aquilo que se levanta para, de certa forma, arrefecer a nossa fé, o melhor remédio que nós podemos dar, a melhor estratégia que nós podemos tratar nas palavras do próprio Jesus é de que nos amemos uns aos outros como Ele nos amou. A melhor estratégia contra tudo aquilo que vem afetar a fé do crente é que os crentes se unam e se amem, e amem-se muito. Falamos um pouco sobre isso. Aproveitamos para já apontar o mandamento novo que Cristo nos deu, ou seja, Cristo mesmo relacionou este remédio, o amor mútuo, ao padrão, ao ideal que Ele colocou para nós, amar como Ele amou, ou seja, isso envolve doação, isso envolve serviço, isso envolve, por exemplo, para além do você congregar-se aos domingos, passa, inevitavelmente, por congregar-se aos domingos com seus irmãos, mas aí para além, quando Cristo coloca o ideal de amar como Ele amou os seus irmãos, ou seja, envolve compromisso, serviço, doação. Não é apenas vir, sentar na cadeira e voltar para casa. É vir e envolver-se com o corpo de Cristo, segundo o padrão que o próprio Cristo colocou. E terminamos falando que, além de tudo, este amor mútuo será exatamente aquilo que irá chamar a atenção do mundo à nossa volta e irá fazer com que o mundo enxergue Cristo nos cristãos. Isso irá chamar a atenção, e falamos um pouco sobre o poder evangelístico que o amor verdadeiro entre os irmãos possui. Então vejam vocês que estamos partindo aqui da tese de que a pandemia afetou a comunhão, ou a compreensão de comunhão. A compreensão de comunhão afetou a fé, e temos tentado encontrar as razões pelas quais precisamos voltar a viver esta comunhão, e aproveitando inclusive para mergulhar um pouco mais no que a Bíblia fala sobre isso. Então, nessa noite, de modo especial, eu quero trazer o assunto comunhão, mas à luz de circunstâncias adversas, não advindas do mundo, mas circunstâncias adversas que brotam no meio do próprio povo de Deus. Me refiro aqui a situações em que nos sentimos maltratados dentro da própria igreja. Então vejam, como eu tenho dito, eventualmente nós ficamos presos a um discurso de comunhão que na teoria é mais fácil e mais bonito, mas na prática não é tão fácil assim.
Então eu quero trazer a realidade aqui de situações em que nós nos sentimos destratados. Certamente você já passou, por exemplo, pela situação de ir para a igreja, sair da igreja e sentir-se maltratado porque alguém não falou com você. Aquele sentimento de que alguém tem alguma antipatia por você. Então nós precisamos tratar de comunhão também em situações como estas, porque é aí que a comunhão se prova. E é aí que nossa comunhão realmente, a nossa compreensão de comunhão é testada. Como viver comunhão em contextos em que parece haver certa antipatia no meio do povo de Deus? E o texto de Pedro é muito bom para tratarmos de comunhão no contexto de antipatia ou de hostilidade, porque quando Pedro escreve, ele está escrevendo para crentes que estão precisando lidar com hostilidades em vários círculos de suas vidas. Eles escrevem para crentes que têm que lidar com hostilidade diante do mundo, diante do ambiente de trabalho, no seio familiar e também hostilidade mesmo em meio ao povo de Deus. Então vamos à leitura, 1 Pedro capítulo 2. Vamos começar no capítulo 3, versículo 8, que é quando Pedro trata, enfim, de possíveis situações de hostilidade dentro do povo de Deus. Observe o que Pedro dirá para essas pessoas. Versículo 8, ele diz assim: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção plenas. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançar, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mais. Então o que é que eu irei fazer aqui? Primeiro eu vou mostrar claramente as normas que Pedro nos traz acerca de como agir, o que fazer. Pastor, comunhão, mas eu estou sendo hostilizado, estou sendo maltratado, estão me tratando com antipatia mesmo no meio da igreja. O que é que eu devo fazer? Claramente, vejam vocês que não apenas nessa passagem, mas nos capítulos anteriores, a norma de Pedro para situações como esta é a seguinte: retribua o mal com o bem. Então, se queremos ir mais a fundo em comunhão, nós não podemos fugir dessa realidade. Comunhão, repito, não é apenas você vir à igreja, o que passa por isso, sentar-se ao banco e cultuar o Senhor. Comunhão no meio do povo de Deus envolve você ser maltratado, eventualmente, e retribuir o mal com o bem. Nós lemos isso aqui, não? Está claro. Por exemplo, quando ele fala no versículo 9, mais uma vez, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizer. Vejam que ele fala isso aqui com respeito aos irmãos, porque o versículo 8 diz: finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecido, fraternalmente amigos. Ou seja, ele está falando aqui para a igreja. A situação descrita aqui é a igreja. Com respeito à igreja, mesmo em meio à igreja, comunhão envolve você amar a tal ponto que você pode retribuir o mal com o bem. Esse retribuir o mal com o bem pode e deve acontecer de diversas formas. Por exemplo, com as suas palavras. Retribuir o mal com o bem, por exemplo, é você ter a capacidade, dada pelo Espírito Santo, obviamente, de refrear sua língua. Porque quando você é maltratado ou destratado, a primeira coisa que lhe vem à mente é você fofocar com alguém e compartilhar com alguém aquele mal que lhe fizeram. Mas retribuir o mal com o bem envolve, por exemplo, você guardar a sua língua e, ao invés de usar a língua para amaldiçoar, você vai usá-la para quê? Para bendizer, para abençoar, para orar por. Então veja, retribuir o mal com o bem envolve muita coisa. Envolve você zelar pela língua. E aliás, queridos, nós não podemos aqui nem sequer dimensionar a importância da língua, né? De uma língua bem utilizada no meio do povo de Deus, porque a língua tem poderes para causar e criar estragos grandes no meio do povo de Deus. Vocês sabem do que eu estou falando. Tanto é que Pedro vai falar sobre isso aqui.
versículo 10, né? Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançar. Então vejam vocês, queridos, que o assunto de comunhão é algo bem profundo. E se nós somos aqui honestos, nós vamos admitir que, dado o nosso pecado, nós estamos, e me refiro aqui a todos nós, um tanto quanto distantes deste padrão aqui em termos ideais. Amar, retribuir o mal com bem, bem dizer, não fofocar, não maldizer. É isso que Pedro vai colocar aqui. Quando ele trata do mesmo assunto em outros círculos, nos capítulos anteriores, por exemplo, na relação com o Estado, capítulo 2. Capítulo 2. Não no ambiente da igreja, mas é para ilustrar o que eu estou falando aqui. Capítulo 2, versículo 13. Ele dirá: sujeitai-vos a toda instituição humana, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para o louvor dos que praticam o bem. Ou seja, o Estado está me maltratando, eu estou sendo perseguido pelo Estado, né? O meu candidato não venceu a eleição. A palavra vai dizer, olha, sujeite-se mesmo a contragosto, por causa do Senhor. Por quê? Porque foi o Senhor que colocou ele lá. O Senhor tem os seus planos, ele sabe o que faz. Mas veja que a norma também se aplica aqui. Você vai retribuir o mal com o bem. E o que é que está por trás disso aqui, queridos? O que está por trás daqui o tempo inteiro é a verdade de que o crente precisa, toda a vida, ter uma postura diferenciada em todas as esferas de sua vida. Estado, sociedade, igreja, família, nós vamos ver. Então não há cabimento do crente distorcer o conceito de comunhão, porque nós somos tão pecadores que nós fazemos isto. Nós somos tão pecadores que nós temos a capacidade de declararmos cristãos, mas ao mesmo tempo rebaixarmos os ideais de comunhão e de amor ao nosso próprio nível e achar que estamos cumprindo os padrões de Deus e não estamos. Você se diz crente, mas eventualmente você é incapaz, por exemplo, de cumprimentar o seu vizinho, porque eventualmente ele apontou alguma coisa com você. Veja, é justo o contrário, é disso que nós estamos falando. O crente é aquele que tem que ter uma postura diferenciada, retribuir o mal com o bem. Não podemos fugir a este padrão, a este ideal. Pastor, é muito difícil. Mas na frente eu quero mostrar as razões pelas quais nós devemos viver assim. Vai ser rápido. Mas vejam vocês que o seu coração enganoso, o seu orgulho principalmente, vai tentar dissuadi-lo de que você não deve se esforçar para alcançar esse padrão. Não tem por onde fugir. O seu padrão é esse. Então, uma palavra que já bate forte aqui no coração daqueles, eu sei, às vezes alguém ouve a gente já faz uma cara feia, daqueles que eventualmente já estão magoados com alguém, sabem que estão no erro, se sentem denunciados aqui. É o tipo de pregação que não deixa pessoas muito confortáveis, mas é a palavra de Deus e nós temos que ir a fundo nela. Então ele fala com relação, por exemplo, ao Estado, versículo 17, olha que interessante o que ele diz aqui, versículo 17: tratai a todos, vamos ler juntos? Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Então, em termos gerais, o crente tem que tratar o mundo inteiro com honra, com respeito. Por quê? Porque são todos a imagem e semelhança de Deus. Até Judas, um pilantra, mentiroso, hipócrita, merecia respeito. E teve respeito. Vejam como Cristo, inclusive, foi muito condescendente, muito paciente com Judas. A todos nós devemos respeitar, porque todos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Ele fala de respeito também com relação ao rei, o líder da sociedade civil. Pode ser um Nero da vida. Ele, aliás, Pedro escreve aqui num contexto onde o imperador era um homem perverso, um homem que depois veio crucificado de cabeça para baixo. Não havia perseguição ainda, do ponto de vista daquela perseguição mais aguda,
já havia aqui uma hostilidade contra os cristãos. Mas mesmo nesse contexto, Pedro fala, sujeitem-se, honrem ao rei. Então, honra à sociedade, honra ao rei. Com relação a Deus, o verbo é outro. Qual é o verbo aqui que é usado em relação a Deus? Temei a Deus. Para Deus é além da honra. Você vai temer a Deus. Mas, com respeito aos irmãos, qual é o verbo aqui? Amai. Amai os irmãos. Nós vamos ver aqui que em relação àqueles que não possuem a mesma fé que nós possuímos, obviamente nós devemos amar, é claro. Mas aqueles que possuem a mesma fé que nós possuímos, a estes nós devemos um amor especial. Não há espaço na família de Cristo para um tipo de amor que não seja mais profundo e mais intenso. Nós vemos aqui, inclusive, na liturgia, Romanos capítulo 12, quando nós vimos lá mais sem hipocrisia. Volte ao capítulo de Pedro, versículo 22. 1 Pedro 22. Diz: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. É um tanto até redundante, né? Amem de coração uns aos outros ardentemente. Então vejam que comunhão vai para além, passa, obviamente, por você ir à igreja e sentar-se para cultuar com seus irmãos. Mas comunhão bíblica vai para além disto. É você realmente se empenhar por nutrir ou por fortalecer o vínculo de amor entre você e o seu irmão na igreja. Assumir compromissos, cuidar. E tudo isso aqui, obviamente, tem um preço, tem o seu custo. Nós não podemos fugir a esta realidade. Então, quando vamos ainda no capítulo 2, e agora Pedro parte para as relações de trabalho, falando de Estado, vai falar de trabalho. Olha o que ele dirá aqui. Versículo 18: servos, sede submissos com todo respeito ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte de tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que gloriar, se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência. Se entretanto, quando praticais o bem e sois igualmente afligidos, e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isto mesmo foram chamados, porque também Cristo sofreu em vosso lugar. O texto continua, mas veja a mesma coisa. É a mesma norma. O patrão é chato, perverso às vezes. É claro que aqui, no contexto aqui, é escravatura. Há algumas nuances que diferem de contextos trabalhistas. Não há problema você pedir demissão quando quiser pedir demissão. Claro. Mas, mesmo no ambiente de trabalho, o crente tem o dever moral de ter uma postura diferenciada, comparada àqueles outros funcionários que não são cristãos. Mesmo no trabalho, por exemplo, enquanto os outros estão lá difamando o patrão, ou descascando o patrão, retribuindo o mal com o mal, obviamente lá o crente, ele tem que retribuir o mal com o bem também. E se ele não fizer, ele está envergonhando o nome do Senhor Jesus. É apenas para mostrar, portanto, esta verdade de que o cristão tem que ter uma postura diferenciada. Mas, como eu falei para vocês, por quê? Porque talvez alguém me pense, pastor, isso não me faz sentido. Aliás, isso é algo contra ou antinatural. Eu vou recompensar quem faz o mal? Eu vou recompensar quem está agindo de forma errada? Será que com isso, por exemplo, eu não estou fomentando para que fulano ou fulana permaneça no erro? É claro que, vejam vocês, no ambiente eclesiástico, em meio ao povo de Deus, você tem a responsabilidade, inclusive, de levar os seus irmãos a que acertem, a que fujam do erro. Por isso, Mateus 18. O teu irmão pecou contra ti, qual é a lei de ouro? Qual é a regra que diz? O teu irmão pecou contra ti, o que é que você faz? Você é procurado para conversar. Converse com o seu irmão. Claro. Se não resolveu, chame uma ou duas testemunhas. Nosso grande problema é que nós nunca colocamos Mateus 18 em prática. Conhecemos o texto, mas nós somos extremamente lentos para colocarmos Mateus 18 em prática. Somos rápidos para esquecer o que aprendemos no púlpito aqui na igreja.
Então, claro que você deve sentar-se com seu irmão, deve chamar testemunhas, deve zelar para que ele saia do erro. Mas ainda assim, vejam, nós não estaremos aqui naquela postura de quem está desejoso de brigar, de criar conflito, ou mesmo de ficar brigado. O ponto aqui é este. Claro que você não pode aplicar Mateus 18 em relação ao seu patrão, ao seu parente que não é cristão. Você não tem como ali eventualmente chamar testemunhas, até chamar o pastor para conversar comigo, não adianta. É um outro círculo, é uma outra realidade. Lá você vai ter que sofrer calado, como Cristo sofreu. É o exemplo que foi dado aqui. Mas estamos aqui a tratar da hostilidade no meio do povo de Deus. E mesmo no meio do povo de Deus, mesmo cumprindo Mateus 18, como nós dissemos aqui agora, você tem o dever de não fofocar. Você tem o dever de retribuir o mal com o bem, de orar por ele. É o que nós lemos aqui. Por quê, pastor? E aqui eu quero trazer algumas razões pelas quais nós devemos agir dessa forma. Primeiro, nós devemos fazê-lo porque, dirá a palavra de Deus, este foi o chamado que Deus deu ao seu povo. Nós vamos ver aqui por duas vezes essa palavra chamado. Se você for ao versículo versículo 9, acompanhe comigo. Ele dirá: não pagando o mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fostes chamados. Se você vier ao versículo 22, versículo 21, perdão, do capítulo 2, acompanhe comigo. Porquanto, vamos ler juntos? Juntos. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também que sofrer em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Por duas vezes Pedro repete essa questão aqui, chamado. O que isso quer dizer? Veja, você foi chamado de modo irresistível quando o Espírito Santo atingiu o seu peito e você foi feito crente. Você foi chamado, você foi convertido. Todo crente, após este chamado para a conversão, é chamado também para o serviço. Você recebe dons, você é arregimentado na igreja para trabalhar, para servir. É um chamado também. Mas dirá o texto aqui que o crente que foi regenerado, ele também foi chamado para quê? Para retribuir o mal com o bem. O que é que ele quer dizer com isto? É projeto de Deus, é plano de Deus, regenerar um povo para si, e este povo vai ter esta postura diferenciada. Ou seja, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não conhecem o Evangelho, esses não receberam esse chamado. Você não pode exigir que alguém que não foi salvo pela graça, que ele queira retribuir o mal com ele. Ele vai receber uma fechada no trânsito, ele vai ficar louco, ele vai querer justiça, ele vai retribuir o mal com o mal. Mas o crente, dá o texto, foi aquele que foi chamado para fazer aquilo que ninguém faz. Ele foi vocacionado, chamado, o único, aliás, que foi chamado para retribuir o mal com o bem. Isso, obviamente, tem uma razão de ser. Por que será que o crente é o único, comparado ao mundo, obviamente, que pode retribuir o mal com o bem e que deve retribuir o mal com o bem? Por conta do Evangelho da Graça, que nos diz que nós fazíamos o mal e da parte de Deus ele nos retribuiu como? Com o bem, com a graça. Então vejam vocês, se vocês que são terrivelmente pecadores, e é muito importante que nós mantenhamos a consciência de quão pecadores nós somos. Se você que é terrivelmente pecador, foi e é perdoado por Deus todos os dias, pelos mesmos pecados que você comete. Se você é perdoado todos os dias, não há pecado que você não possa perdoar também. E não apenas isto, não há pecado que você não possa perdoar, como agora, uma vez que você foi perdoado e é perdoado por tudo, você tem o dever moral de perdoar também. Você que recebeu a graça, você tem que refletir a graça. Então eu tenho dúvidas, inclusive, se são cristãos, realmente, aqueles crentes amargurados. O crente que não consegue perdoar, será que ele realmente entendeu que foi perdoado? Será que ele entendeu realmente o Evangelho da Graça, que ele mereceu o inferno e que Cristo teve que vir
morrer de verdade. Uma coisa assim, inexplicável para que ele fosse perdoado. Eu tenho minhas dúvidas. Então o crente não pode se dar o luxo, ele não tem direito nenhum sob o risco de colocar em xeque a sua própria profissão de fé. Se ele se diz cristão, ele tem que viver como cristão, entendendo a graça e vivendo a graça. Então aqui é a primeira razão pela qual o crente tem que retribuir o mal com o bem, porque foi isso que Deus fez com ele. Não merecia coisa nenhuma. Cristo veio morrer na cruz. Então nós nos fazemos menos do que a nossa obrigação, quando retribuímos o mal com o bem. Uma outra razão para isso, girar o texto aqui, voltando aqui ao capítulo 2, versículo 20, no versículo 19, diz assim: porque isto é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Então você tem o dever de fazer, primeiro, como já foi uma vocação chamada que Deus te deu, mas em segundo lugar, girar o texto, porque isso agrada a Deus. Agrada a Deus que você sofra injustamente. É o que diz o texto. Por que será que agrada a Deus que você sofra injustamente? Obviamente passa pelo primeiro ponto, a vocação. Mas em segundo lugar, evidencia a sua fé, porque aquela pessoa que sofre injustamente, por conta da sua consciência para com Deus, ele o faz por meio da fé. E quando ele o faz por meio da fé, ele dá provas claras, práticas, de que ele crê que Deus existe. Sabe, ele crê que não está em suas mãos, por exemplo, assentar-se no tribunal para julgar a todos. Não, isso pertence a Deus. Ele sabe, por exemplo, que o mal está à nossa volta, há um caos à nossa volta. Mas a sua fé o leva a concluir, perenemente, que o Todo-Poderoso decretou permitir o mal, que é momentâneo, mas que vai acabar a seu tempo. Então esse tipo de fé é o que motiva a gratidão, ou o agrado de Deus, perdão. Deus ele se agrada sem dúvidas porque ele contempla a fé no seu filho. É como o pai realmente que fica contente quando vê que o seu filho no colégio, apesar dos maus tratos, está sabendo reagir com maturidade. Claro que guardando as proporções aqui, mas diz o texto, nós devemos fazê-lo porque isto agrada a Deus. Quando você lê, por exemplo, o versículo 23, diz assim, com relação a Jesus: pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Então Cristo ali, padecendo o que padeceu, calado, e orou, aliás, pelos seus algozes, intercedeu por ele: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E o que é que perpassava ali na mente de Cristo? Ele estava entregando, obviamente, tudo aquilo àquele que julga retamente. Então isso aqui é fé. Isso aqui é você dar provas práticas da sua fé. Às vezes, e é isso que nos provoca mais a ira, a raiva, o nervosismo, é falta de fé mesmo. É nós queremos corrigir todo mundo aqui agora. Algumas coisas nós iríamos conseguir corrigir com uma conversa, com duas conversas, com testemunhas, como foi dito, com o auxílio do pastor, do presbítero. Há outras coisas que nós não vamos conseguir corrigir aqui agora. Paciência. Entrega para Deus. Entrega para Deus. Será que Deus ele deixou de reinar? Será que ele levantou-se do seu trono e foi passear? Ele continua rei. Nada escapa do seu controle. Inclusive o mal. Inclusive o desgoverno, o caos. Mesmo o caos, e mesmo a maldade, mesmo Satanás está debaixo do controle dele. Então, em segundo lugar, isto é grato a Deus. Em terceiro lugar, eu poderia citar aqui o fato de que Jesus deixa exemplo. Cristo como nosso exemplo, né? Cristo sempre será o nosso paradigma. Você não vai encontrar Cristo, por exemplo, retribuindo o mal com o mal. Não vai encontrar. Você não vai encontrar relato nenhum de Cristo fofocando, maldizendo.
você não vai encontrar relatos de Cristo, como é que eu diria, deixando de agir motivado, né, por esta consciência da que nós acabamos de falar. Mas tudo isso, no fim, aponta aquilo que o próprio Pedro já havia dito, no capítulo 2, já para concluir. Capítulo 2, volte por favor a sua Bíblia, versículo 9, quando ele dirá o seguinte. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, dirá o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, esse versículo aqui é muito conhecido, preciosíssimo, porque ele resume muito bem o propósito de Deus ao nos fazer igreja, ao nos fazer filhos dele. Está aqui. Deus, ele quis reunir para si o que ele chama, o que Pedro vai chamar aqui de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a fim de quê? A fim de que este povo proclame as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Queridos, o amor, a comunhão, é um assunto tão sério para o povo de Deus. Isso deveria estar tão impregnado em nossa realidade enquanto igreja, justamente pelo fato de que o propósito de Deus é de que, enquanto igreja, nós venhamos espelhar e proclamar as virtudes do próprio Deus. Eu provoquei aqui uma pergunta: como, pastor? Como é que eu vou retribuir o mal com o bem? Isso não é natural, é antinatural. E é justamente isto. As pessoas vão olhar você, que é um humano fraco e pecador, mas tendo uma reação supra-humana, uma reação antinatural. Eles vão atribuir isso a quem? A quem eles vão atribuir o fato de que você se portou de outra forma? Eles vão atribuir isso a Deus. É o que Cristo queria dizer: eles vão olhar suas boas obras e vão glorificar a Deus. Eles vão olhar para você e dizer: ah, esse fulano é diferente, tem alguma coisa aí. E tem mesmo. Tem o sangue de Jesus, tem o Espírito Santo, tem Deus reinando, tem fé. Então tudo passa aqui por isso. Então, comunhão não é assunto de menor importância. Como nós lemos hoje pela manhã, Cristo, em suas últimas palavras ali, ele diz: amem-se uns aos outros como eu vos amei. O que deixa claro que o propósito de Deus nunca foi que a sua religião fosse uma religião individual. Não, é ame a Deus acima de todas as coisas, mas após isso, o que diz? Ame a próximo. Não há como você descolar uma coisa da outra, não há como você querer confabular um cristianismo de sofá, onde você fica em casa e liga o YouTube para assistir pregação. Isso não é cristianismo nunca. Cristianismo é não apenas você ir para o culto, cultuar o Senhor, porque não existe culto online, cultuar a Deus como o povo de Deus, porque a eclesia é reunião. Eclesia do grego é assembleia, é ajuntamento. Passa por isso, mas não apenas você eclesiar-se com o seu povo de Deus ou com o povo de Deus, mas você também envolver-se com o povo de Deus, amar o povo de Deus, fortalecer-se enquanto povo de Deus. Envolve você encontrar nos seus irmãos aqui amparo em suas fraquezas, justamente para que lá fora vocês possam brilhar. Então nós precisamos realmente, eu creio, continuar nesses assuntos aqui sobre comunhão. Amanhã tem mais, amanhã nós vamos tratar pela manhã um pouco mais do que o termo comunhão quer dizer, e com a graça de Deus nós vamos um pouco mais a fundo, né, nesses estudos que eu creio realmente são muito necessários em nossos dias por conta de tudo. Conforme eu falei pela manhã, talvez nós pudéssemos abrir para perguntas. Vi que pela manhã todo mundo ficou caladinho, né? Ninguém perguntou coisa nenhuma. Ou vocês entenderam tudo, ou não entenderam nada. Mas eu pergunto: há alguma questão, alguma dúvida do que foi exposto aqui? Às vezes a sua pergunta pode inclusive trazer à tona uma dúvida de outra pessoa, né? Alguma colocação, inclusive, pastor Adilson? Alguma dúvida, alguma pergunta, queridos?
quanto ao gostar, porque algumas pessoas pregam assim, você tem que amar, mas não precisa gostar, só que eu entendo que uma coisa está relacionada à outra. Como é que a gente faz isso? Porque assim, eu sei que a gente tem que amar, mas muitos pastores falam, minha filha ama e vai para o céu, mas pode amar de longe. Tem como amar de longe? Não tem, né? É uma boa pergunta, tem tudo a ver. Veja, não tem. Em relação a crente, não. Em relação aos seus irmãos em Cristo, não existe essa questão de amar de longe. Eu tenho a obrigação de amar, mas eu não preciso gostar. Eu já ouvi isso de vários pastores, não foi de um só. Tipo assim, eu não gosto de todo mundo, mas eu amo todo mundo. Como é essa separação? É muito cuidado com isso, porque às vezes isso é uma própria armadilha criada pelo nosso próprio coração. Às vezes é uma mágoa, às vezes aconteceu uma situação que gerou uma certa antipatia, e aí nós nos apegamos a essas coisas. Eu posso amar, mas não gostar. Mas é importante investigar o coração. Porque eventualmente o que está por trás deste argumento de que eu posso amar e não gostar é justamente uma situação que aconteceu, uma mágoa ocorrida. Eu sempre estou falando, por quê? Porque frequentemente nós recebemos pessoas no gabinete para conversar. E eu conheço situações. Quando vem esse argumento, pastor, eu quero amar, mas sem gostar, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa e o que há ali por trás é uma mágoa mesmo. Uma mágoa de quem não está conseguindo, literalmente, simplesmente decidir pelo perdão. E às vezes é aquela questão, eu não quero mal não, eu só quero bem. Eu não quero mal, eu só quero bem daquela pessoa. Ou algo do tipo assim, não, é porque a gente fala de amor, e a pessoa fala, não, mas eu amo. E aí quando você vai mais a fundo, o amor se mostra em questões muito práticas, você vai mais a fundo, você começa a conversar, a pessoa, ela revela a sua mágoa, alguma coisa que aconteceu. Então é importante a gente investigar o coração, como eu digo, o nosso coração é enganoso, ninguém te engana mais, ninguém me engana mais no mundo do que o meu coração. Jeremias 17 não diz isso? Enganoso mais do que todas as coisas é o coração. Então ninguém nesse mundo me engana mais do que o meu coração. E ele vai tentar, de certa forma, desagravar o meu pecado. Algo assim. Pois não, querida? Com relação a suportar, essa palavra suportar. Veja, já vi, esse termo suportar, ele não traz a ideia de você. A ideia de suportar aí é você dar suporte. Você, eu vou aumentar. Tem jeito não. Eu vou para a igreja, meu pastor vai pregar. Vou ter que ouvir aquele pastor pregar, vou ter que suportar. Não, você realmente dá suporte. Veja, nós precisamos ter cuidado, e nesse sentido, lembrem-se que qual é a regra de ouro para interpretarmos a palavra? Queridos, o mais importante é que nós nos mantenhamos na palavra de Deus. Nós vimos aqui quantas passagens foram lidas. E qual é a regra de ouro quando temos dúvidas? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Às vezes nós nos deparamos com uma passagem como essa, suportar uns aos outros. É importante que nós tenhamos outras passagens que lancem luz a esta passagem aqui, justamente para que nós tenhamos a interpretação harmônica, do que diz a palavra de Deus. Mas a pergunta foi muito boa. Essa questão do amar ardentemente a todos os irmãos. Tem situações que quanto maior a igreja, mais complicado é. Porque assim, as pessoas às vezes acabam tendo essa tendência de formar suas panelas. Então você frequenta a congregação, mas tem aqueles irmãos com quem você conversa mais do que com outros. Sim. Então como é que a gente poderia exercer esse amor fervoroso? Porque assim, a forma como é posta na palavra é como se fosse uma irmandade, é uma participação muito conjunta, muito unida. E eu já participei de muitas igrejas e eu vejo que tem essa dificuldade. Às vezes você não convive com todos os irmãos, você convive com alguns mais do que com outros. Como funciona isso? Bem, boa pergunta também. Vejam, meus amados, não há problemas, obviamente, nós temos afinidades maiores com os irmãos, O próprio Senhor Jesus Cristo tinha 3 que estavam mais próximos dele. Agora, muito cuidado também com isto. Porque, ainda que nós reconheçamos que possamos ter maiores afinidades com os irmãos, temos que ter muito cuidado com as tais das panelas mesmo.
Porque a panela é diferente da afinidade. Panela é aquele grupo que se fecha e que eventualmente não permite com que ninguém mais entre. E é um problema, porque isso não deve acontecer na igreja jamais. Então, às vezes acontece ou frequentemente acontece, com quem está chegando na igreja. A igreja, ela tem os seus que são mais antigos. Esses antigos já estão ali há algum tempo, já estão trabalhando, por exemplo, na música da igreja. Esses daqui correm o perigo de tomarem o departamento da igreja como uma propriedade. Então, para entrar aqui, não. E aí acabam que aqueles que eventualmente estão chegando na igreja sentem-se realmente escanteados. É um exemplo, mas não acontece apenas com quem está chegando na igreja, não. É apenas para alertar o seguinte: tem tudo a ver com a pregação, o que você colocou. Muito cuidado com as panelinhas, até porque nós somos um corpo, como foi dito. Então, se somos um corpo, tem que ter este amor fraternal dispensado a todos. E tem que ter uma atenção especial, um carinho especial, um amor especial por aqueles que estão chegando na igreja. Nós somos diferentes, queridos. Nós somos diferentes. Acabou de passar por um processo eleitoral. Eu só quero dizer para vocês, eu votei em Bolsonaro, eu estou aqui dizendo para vocês porque eu quis, certo? Mas na minha igreja tinha 2 ou 3 pessoas que votaram em Lula. E nós precisamos ter maturidade e respeitar as diferenças. Entendeu? E eu falei pela mãe, nós fizemos um churrasco depois da segunda-feira. Porque, às vezes, em meio às diferenças, nós acabamos perdendo esse espírito de comunhão aqui. Nós discordamos, nós pensamos diferentes. Quando nós vemos aqui, nós lemos aqui em Pedro, tenham o mesmo ânimo. Não lemos aqui? Tenham o mesmo ânimo. Sabe o que quer dizer ter o mesmo ânimo? Ter o mesmo ânimo é o seguinte: esforcem-se por concordar mais e discordar menos. Não é que nós vamos concordar em tudo sempre. Temos opiniões diferentes, somos diferentes. E vamos respeitar as diferenças, entendendo que Deus quis assim. Se os diferentes formassem um. Mas, obviamente, com esforço para que nós mantenhamos o vínculo da paz, como dirá Paulo aos Efésios, no capítulo 3. O vínculo da paz envolve nos esforçarmos um pouco para concordar mais e discordar menos. Porque, eventualmente, há aquele crente que não tem essa visão de reino, não tem essa visão de corpo, e parece que está o tempo inteiro caçando briga. O tempo inteiro querendo discordar, o tempo inteiro querendo, sabe? E aí não é bom. Então passa realmente por nós respeitarmos as diferenças, entendendo que faz parte. Estamos juntos, queridos, debaixo do mesmo propósito. Todos aqui, juntos debaixo do mesmo propósito. Somos diferentes, discordamos eventualmente, mas qual é o mesmo propósito? A honra do nome do Senhor Jesus. A glória de Deus. Outras questões, então, são periféricas. Se você lembrar disto, que aquele irmão com quem você discorda é irmão em Cristo, comprado, lavado e remido pelo sangue de Jesus também, você vai deixar as questões periféricas de lado e entender que vocês são o mesmo exército, mesmo propósito, mesmo objetivo. Pastor Adilson. Um termo que está sendo utilizado muito no ambiente da psicologia em relação tóxica. Em relação ao quê? Tóxico. Relacionamento tóxico. Como é que a gente pode aplicar essa questão? Por exemplo, em situações da vida da igreja, alguém procura o pastor, vai dizer, se é o pastor, não estou mais suportando fulano. O que a gente faz numa questão como essa? Hoje é para distanciar. Veja, a minha resposta, pastor, para essa pessoa que ia passar por tudo que foi pregado aqui nesta noite, essa questão de tóxico. O que eu acho interessante é porque nesses meios, os tóxicos sempre são os outros. Você não é o tóxico, o outro é o tóxico. Isso é cruel, porque você acaba, no fim das contas, limitando essa ideia de que há pessoas que não são dignas de misericórdia porque são tóxicas. Isso quebra com o conceito de misericórdia, a meu ver. Sabe, nós devemos amar inimigos, é o que diz a palavra de Deus. Amar inimigos. E nós vemos aqui que se for irmão em Cristo, o amor tem que ser ardente.
Então, eu até comentei alguma coisa nos tempos em que eu vi esse último Big Brother. O último Big Brother que teve, né? A vencedora do Big Brother, Juliette. Ela venceu o Big Brother, e se você observar, ela venceu por uma coisa, por uma questão. Ninguém quer acompanhar Big Brother, eu sei disso. Ninguém sabe do que eu estou falando. Mas eu vou explicar para você. Eu também não acompanho, não. Mas eu vou explicar porque, veja, nós precisamos, inclusive, nos inteirar desses assuntos para responder da igreja. Certo? A vencedora, ela se destacou e venceu de Big Brother justamente por ela ser uma pessoa misericordiosa. No jogo lá, ela conseguia ter mais paciência com os seus concorrentes lá, e ela, no fim das contas, até teve um mantra. Ela, de certa forma, venceu dizendo: acredite nas pessoas. Ela, quando venceu o Big Brother, ela venceu dizendo: acredite nas pessoas. Porque ela fez isso no jogo. Ela foi destratada, ela foi maltratada, mas quando ela fosse destratada, ela procurava as pessoas para conversar. No jogo, o público viu, o público gostou dela, o público deu o prêmio para ela. Já a pessoa que saiu do jogo, a primeira ou a segunda que foi mais votada no Brasil, eu esqueci o nome dela. Carol Conká. Justamente aquela que veio com o discurso, o tal do discurso de ódio, o tal do tóxico, o daquilo, se afaste, porque ela destratou o menino na mesa: não vou comer com você porque você é tóxico. Pronto, o público foi lá. Então a sociedade é muito hipócrita. A sociedade é muito hipócrita, demagoga. Vem com esse papai: não, nós devemos escantear os tóxicos, mas quando há um teste, quando há um Big Brother, eles premiam quem? Quem tem paciência. E quem não tem paciência, e quem não lidar com os hipócritas, eles são expulsos com a votação lá em cima. Então, a gente tem que ter cuidado, queridos, com o que é, como é que eu diria, moda, né? Com os mundanismos à nossa volta, as modinhas. Nós somos crentes, muito cuidado com esses discursos aí mundo afora, é minha opinião, porque o crente tem um outro padrão, uma outra narrativa, inclusive, aqui. Mais alguma coisa, queridos? Mais alguma pergunta? Mais alguma colocação? Como lidar com nossos conflitos internos? A gente sabe o que a palavra diz, mas nem sempre é fácil de fazer aquilo que é dito. Aí é só o joelho no chão mesmo. É exatamente essa pergunta, muito boa, né? Porque o ideal aqui, o padrão é elevadíssimo, né? Como Cristo amou. Como Cristo amou? Só o joelho no chão mesmo. Oração, buscar a graça do Espírito Santo. Não tem outro jeito não, só a pergunta foi muito boa. Algo mais, pessoal? Pastor Hudson? Então vamos ficar em pé? Você volta? Peraí, querido, só um momento, mais uma pergunta aqui. Não é uma pergunta, mas eu acho engraçado esse negócio de toxicidade, porque ser tóxico é meio não querer entender um ao outro. Mesmo que uma pessoa não queira te entender, você não quer entender ela ao mesmo tempo que você está tentando fazer ela te entender. E isso é muito comum na sociedade como um todo, das pessoas quererem fazer você entender, mas nunca quererem te entender. Exatamente. Eu fico preocupado com isso. As crianças estão sendo ensinadas. Eu tenho visto isso porque eu já vi adolescentes na congregação postar card sobre isso. Eu tive que, na mesma hora, intervir. Porque tem sido ensinado que os pais agora podem ser tóxicos. Os pais podem ser tóxicos. Por quê? Porque o pai é aquele que tem que fazer o papel de chato, eventualmente. O pai tem que fazer o papel de chato. E a pessoa, se o filho agora tem na mente que o pai virou tóxico porque a professora falou que era tóxico, que pode ser, aí pronto, aí acabou com tudo, né? Então, está muito correta a palavra. A música Pai e Filho do Legião Urbana. Sim, não entende, né? Você quer que seus pais te entendam, mas você não entende. Exatamente, perfeito. Vamos ficar em pé, vamos orar.